Muito bem, início do nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Eu gosto sempre de dizer o seguinte no início, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada, porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente de madrugada, tá bom? Eu falo isso por dois motivos. Primeiro motivo é porque a gente tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil, na net. E o outro motivo é porque a gente está ao mesmo tempo no YouTube. E se estamos no YouTube, a gente está na internet. Na internet você pode estar no Japão, você pode estar na Austrália, em qualquer lugar desse mundo, a qualquer horário nos assistindo. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Não perca o programa de hoje. Nós vamos receber aqui um dos grandes ícones da cidade de Belo Horizonte. Volta e meia, quando eu pergunto lugares que te marcam em BH, muitas pessoas, mas são muitas, falam do Mercado Central. Então vamos conhecer um pouco mais esse lugar que faz parte da nossa mineridade, do nosso jeito de ser? Bom, o nosso programa BH Todo Dia está sempre falando sobre Belo Horizonte. E aí a gente resolveu também fazer uma avaliação sobre a nossa cidade. Essa cidade que cresceu muito, será que ela mantém ainda o seu jeito interiorano? E essa cidade que tem vários patrimônios, que são prédios, né? E patrimônio imaterial, que são as pessoas, nós temos as praças. A gente tem cuidado disso, né? Em termos de arquitetura, em termos de meio ambiente? Dá tempo ainda da gente salvar o planeta e especificamente a nossa cidade de Belo Horizonte? Esse é o nosso papo de hoje com os convidados que estão aqui, mas eu vou te apresentar daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta que eu tô de olho, hein? Muito bem, início do programa, eu te chamo para o meu Instagram, vamos lá para a gente se conhecer um pouco melhor? Elias, né, @elias.sunshine, é sunshine mesmo, porque o sol brilha para todos e todas, então sunshine para você, tá bom? Nosso canal Viver Brasil tem várias redes sociais, mas eu destacaria uma delas, sabe qual? O Instagram do canal Viver Brasil. Vai lá, segue a gente, vai curtindo, ali tem fotos, tem imagens em movimento, tem as novidades do canal e tem uma coisa que eu tenho certeza que você tem curiosidade. Você quer conhecer os bastidores de uma emissora de televisão? Pois é, vai lá que você vai conferir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Tá combinado? Eu também preciso mandar um alô para cidades que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí tem Belo Horizonte, mas tem também a histórica, cheia de jabuticaba, Sabará. Um beijo para você em Nova Lima, que é uma cidade muito charmosa. Betim, Contagem, duas cidades importantes aqui da região metropolitana. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro. E beijo para você em Juiz de Fora. Ipatinga, no Vale do Aço, muito obrigado pela audiência. Você que está em Governador Valadares e aí tá quente, não é? Um beijo para vocês. E o Triângulo Mineiro, não podia ficar de fora. Beijos e abraços para Uberaba e Uberlândia. Agora, você que está no YouTube, entra no chat, diz o seu nome, de onde acompanha a gente e faz o seguinte, diz a sua opinião sobre a nossa programação, tá bom? O BH Todo Dia é uma revista, né, gente, que traz cultura, negócios, comportamento e é de Belo Horizonte para o mundo. E aí, uma revista tem que ter o quê? Pessoas, personalidades, histórias interessantes que vão ampliando os nossos horizontes. E é por isso que eu sempre tenho convidados e convidadas aqui no programa. E hoje não é diferente. Primeiro, prazer em recebê-lo, que é professor da Fundação Dom Cabral e é também consultor associado à Ambipar Green Tech. Está aqui com a gente, que é o Cláudio Boechat. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, rapaz. Muito prazer bacana estar com vocês aqui, bater esse papo. Ótimo. E um calorão aqui, hein? Aqui dentro tá bonzinho. Tá bom, né? Mas lá fora. Obrigado, viu, professor? Ao lado dele, eu tenho o prazer de recebê-lo. Ele que, na verdade, faz parte da história nossa, né? De Belo Horizonte, de Minas Gerais. E nos representa Brasil afora, mundo afora. Arquiteto maravilhoso, responsável por muita coisa que a gente nem sabe que é dele. E é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso canal Viver Brasil. Querido Gustavo Pena, obrigado pela presença, viu, Gustavo? Obrigado, Elias, por estar aqui com essa gente boa do meu lado e com você. Obrigado. Com essa simpatia. Tamo juntos. Estamos juntos. Isso. Eu tenho uma irmã que é arquiteta. Então, os arquitetos são maravilhosos. De que mais ela se queixa? Cara, de muitas coisas. Mas ela tem uma saudade. Hoje ela está trabalhando mais com matemática, já está mais velha, né? Professora de matemática. Mas ela tem saudade. Eu, na verdade, tenho saudade da prancheta dela. Que eu adorava desenhar em cima da prancheta dela. Era muito legal. E a régua Eu acho que a arquitetura realmente é um prazer imenso você trabalhar nos espaços do homem, né? Isso. Então, espaços para a gente viver. É ferramenta de viver, né?
você influencia o arquiteto e a arquiteta na vida das pessoas. É uma coisa muito... É um compromisso seríssimo também, né? Mas com beleza, com arte. Maravilha. O Parabéns. simbolismo, né? Parabéns pela profissão. A arquitetura nasceu para ser símbolo de alguma coisa, né? Isso, muito simboliza legal. o próprio trabalho, nossa casa, nossa existência. Ela vai criando esse... Lindo. Né? Muito bom. Essa coisa, assim, essa história da gente. Muito legal. Vou aproveitar e mandar um beijo para minha irmã. E ela tem um nome muito diferente. Ela é uma homenagem às minhas duas avós. A avó Celcina e a avó Altina. Virou Cesaltina. Ninguém chama ela de Cesaltina. Então, Cel, beijo pra você, tá bom? E pra fechar os convidados ali no palco onde as estrelas se encontram, a gente tem o prazer de receber ele que é o diretor-presidente do Mercado Central. Eu quero ver que lugares de Belo Horizonte ele vai falar, fora o Mercado Central, porque ele tá proibido de falar dele, tá bom? Ricardo Campos Vasconcelos. Grande Ricardo, obrigado pela presença, viu, querido? Eu é que agradeço estar aqui ao lado dessas duas figuras tão importantes, tão marcantes para a cidade e para as pessoas. Um professor, o outro também professor, Sim. mas ele assim, faz tantas obras, tantos projetos, ao qual deixam as pessoas com a vida ainda muito mais fácil, mais prazerosa. Perfeito, Ricardo. Muito legal. Para duas pessoas assim, eu precisava de começar a convidar uma pessoa da pesada também, né? E o Mercado Central é fabuloso. Você representa um símbolo da nossa cidade, né? Do nosso jeito de ser. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Agora nós vamos tomar um café juntos. E eu começo contigo, professor Cláudio Boechat. Pois não. Nasceu em Belo Horizonte, vem do interior, é um forasteiro das Gerais. Como é que é a sua história? Não, eu nasci em Belo Horizonte. Meu pai era forasteiro de Belo Horizonte. Ele nasceu em Juiz de Fora, quer dizer, cresceu em Juiz de Fora. Sim. E se Sua formou... mãe era daqui? Minha mãe também não. Minha mãe nasceu em Pratinha. Onde fica Pratinha? Pratinha fica perto de Araxá. Olha só, hein? Lindo, né? Mas a família dela era uma família migrante. Minha avó era professora do estado, então ela Era dava aula em vários transferida, locais. A terra de referência dela é mais Nova Era. Ela estava eventualmente lá em Pratinha. Sim. E meu pai cresceu em Juiz de Fora e mudou para cá para estudar medicina. Então os dois se encontraram aqui e foram da geração que depois da guerra começaram a ter filhos, né? Isso. Minha primeira irmã nasceu logo no início da década de 50, eu nasci em 56 e somos 4 em casa. Somos 5 em casa, 4 mulheres e eu. Olha Eu só. sou o O quarto. bendito é o fruto entre Bendito as mulheres. fruto, é. Que beleza, hein? Isso Ó. me perseguiu a vida inteira. o bendito fruto. E vai continuar perseguindo. É, não tem mas jeito. assim, a convivência com as mulheres me deu muito traquejo para conviver com outras mulheres ao longo da vida. No Isso é trabalho, maravilhoso, não é, professor? Porque hoje a gente vê tanta violência contra as mulheres, né? Continuam, e entre jovens, às vezes, né? A gente vê pessoas jovens que assassinam a mulher porque a mulher terminou o relacionamento, não é? Meu pai foi desses profissionais liberais que nessa ocasião, começaram realmente e existem outras histórias muito semelhantes aqui na nossa sociedade, começaram a fazer com que as filhas fossem preparadas para viver por conta própria. Isso era uma revolução. hein? Era uma revolução. Na década de 60 teve a pílula, né? Teve todo o processo de liberalização, de igualdade entre homem e mulher, que percorre o tempo todo até hoje, né? Perfeito. E E seu pai já trabalhava isso meu com as pai suas era filhas. dessa turma Muito bom. que dizia que isso tinha que acontecer. Né? Então eu convivi com minhas irmãs numa base de muita igualdade. Elas me ajudavam muito e eu ajudei elas também no colégio, no Que convívio legal. com os amigos e tudo. Eu cresci aqui pertinho. Ah, é? Pertinho. Cuidado com quarteirões pertinho do pra Mineiro. cima. Pertinho do Mineiro é um perigo. 2 quarteirões. Ah, não, então tá Na perto. rua Chicago. Sim, Aqui sim. era uma mata maravilhosa aqui do lado. Era uma mata de jacarandá. Nossa. Mata das Borboletas, famosa Mata das Borboletas. E essa região toda do Sion era uma mata de árvores altíssimas, né? E Inacreditável isso hoje, né? A gente pensar nisso. meu pai construiu a casa e manteve dois jacarandás na parte de trás, no quintal de trás. E eles frequentaram a minha infância toda. Eu levava o jacarandá. Então é como se fosse no interior, né? Um pouco era isso. muito bom. Agora, professor Cláudio, me conte uma coisa. 2 lugares de Belo Horizonte que te marcam, assim, fazem parte da sua vida. Esse que eu cresci, que é aqui o Sion. Sion. O Sion de uma forma geral. Essa casa ainda existe? Não, agora é o prédio. É um prédio. É um prédio. E o jacarandá? Os jacarandás estão lá. Ah, os jacarandás estão Foram lá, os preservados, 2? foram. Olha, que legal isso, hein? Estão atrás do prédio, o prédio foi puxado para frente para colocar os jacarandás atrás, para mantê-los, né?
E até hoje minha mãe mora no 5º andar, 96 anos, e o jacarandá dá sombra para ela e os passarinhos ficam lá. E ela fica olhando os passarinhos, brincando com E eles. ela de olho no jacarandá. E É, ela minha mãe, plantou. coitada, falou, ela já "Aqui está. não." Ela já está. preservar jacarandá. Vale a pena, verdade. Vale a pena. Lição final aqui, né? E o outro local, eu fiquei em dúvida quando você falou sobre isso, eu acho que é a Savassi. Por quê? Eu ia muito a Savassi com minha mãe fazer compra em supermercado, tinha um Serve Bem, que era um supermercado ali ao lado de onde era o Cine Patê, e minha mãe precisava ir lá fazer compra. Tinha trólebus que subia a Gromogol até aqui em cima. Gente, que coisa. A gente descia de trólebus, baixava lá na Savassi, para ir ao supermercado, mas também às quartas e sábados tinha feira livre, que era onde a gente fazia a compra da semana. E precisava de alguém para carregar a sacola, né? Pronto. Então lá ia eu ajudar minha mãe, subir no ônibus, pegar o ônibus de volta, chegar aqui, descarregar as coisas. Eu acho que foram os 2 lugares para mim são mais icônicos em Belo Horizonte para minha vida pessoal, né? O Cláudio, a Savassi ainda tem um charme ainda? Perdeu demais, né? Perdeu demais. Na minha infância tinha muita casa bonita, né? E era um clima assim um pouco mais melancólico, era uma coisa mais calma, mais tranquila. O Pirulito que está na Praça 7 estava lá na Praça da Savassi. Tinha os grupos escolares que funcionavam e era um local de convívio prazeroso, basicamente, né? Tinha pouco comércio, tinha algum, mas tinha pouco, né? Tinha a padaria Savassi, tinha uma banca de revistas sensacional. Posto Fraternia e a farmácia do lado. Patê. Cine Patê, exatamente. Serve Bem. Serve Bem. Pronto. Isso, era tudo de bom. Definiu tudo. Era a nossa referência de lugar para ir para consumo, para ter um prazer assim de conviver um pouco melhor com a cidade, porque o centro da cidade era legal de ir. Né? A gente ia fazer compra, as lojas mais especiais, era o shopping center da ocasião, era o centro da cidade. Mas a gente ia muito eventualmente, né? Mas a Savassi tinha um charme assim de moda, né? Tinha. De olhar as vitrines da Savassi. Né? Mas a minha ida lá é anterior às vitrines. Anterior, né? A comercialização, a transformação da Savassi em área comercial foi posterior, né? Quando sai de Minas Gerais, o que você tem de saudade? Você já morou fora, Carlos? Não, nunca morei fora. Eu sempre morei num raio aqui de... Hoje eu moro no Alphaville, que é um pouco mais longe. Mas eu sempre morei no raio de 5 quilômetros em torno de onde eu nasci. 5 a 10 quilômetros. Sim. Mas eu já viajei demais, né, na questão do trabalho. Então, as viagens mais longas, eu começava a sentir saudade de Belo Horizonte, né? A sensação é de que é a minha terra. E é uma coisa tão boa você ter essa local de referência. A minha irmã mais velha mudou-se para os Estados Unidos, já tem 40 anos, e ela tem a mesma saudade. Só que quando ela vem aqui, não existe mais a cidade, está na lembrança dela. Como a gente vive aqui, a gente vai vivendo as transformações e a gente vai atualizando a memória, né? E então a gente olha uma casa hoje, ou uma árvore, ou uma esquina que está modificada, a gente traz na memória o que era aquilo antes, né? Então aquilo tudo está carregado de significado para nós. Por exemplo, a praça lá em cima, a Praça Milton Campos, hoje totalmente desfigurada em relação ao que era na Afonso Pena com contorno. Durante um tempo tinha lá uma casa de sucos, Polar. Eu passei lá hoje, está totalmente desfigurado, né? Era uma praça redonda, a inauguração do trecho da contorno, subindo em direção a Afonso Pena, foi na minha infância muito tenra, assim, eu lembro do pessoal me contar, onde é o tobogã. Isso. Ali foi uma inauguração marcante para a cidade. Aquela obra foi difícil de fazer para a ocasião, né? E foi sendo deixada para trás. E quando ficou a praça pronta, eu fico imaginando, poxa, deram o nome de Milton Campos, um cara assim, um político extremamente importante. Isso. Vamos botar ele dominando a cidade, com a imagem da Afonso Pena e da contorno em volta, né? E a Serra do Curral atrás. Então isso tudo foi se perdendo, né? Não, a praça não existe, né? Ninguém lembra que tem uma praça. Hoje é só um cruzamento. É só um cruzamento perfeito. Ali ia ser a catedral de Belo Horizonte, isso. Metropolitana. Já tinha um projeto pronto para ali, que é essa catedral. Que é o ponto mais alto, né? Já era ali, o ponto localizado por Arão Reis era Então, nas viagens ao exterior, na volta, o que eu sentia, o sentimento, hoje eu já perdi um pouco isso, mas estou voltando para a minha terra.
Estou voltando. Né? E aí eu pensava realmente na comida, Isso. especialmente o pão de queijo, né? Pão de queijo com café e queijo, requeijão, tudo, né? Coisa boa demais, e cafezinho. E pão de queijo é só aqui, né, Cláudio? E Lá é fora, claro, né, os locais da família, né, da vida da gente, as festas que a gente tinha, o colégio onde eu estudei e assim por diante. Perfeito. Isso tudo é o que me ficava na memória. Agora eu vou te colocar numa fria. Você já conhece o Gustavo. Claro. Mas será que o Gustavo é de Belo Horizonte? Será que ele vem do interior? Ou ele é de fora de Minas Gerais, hein? Não sei não, viu? Vamos chutar, Não vamos sei. lá. O que você acha? Eu acho que ele é de perto de Belo Horizonte. É. Mas não é de Belo Horizonte, não. Poxa, mas ele foi com uma convicção assim, Gustavo, que eu tô Pois, achando que... eu também Até que- se você for de Belo Horizonte, você vai mudar agora. É como ele errou. Perfeito! Adoro quando isso acontece. Errou. Então fala um abacaxi para ele. Não, eu sou Belo Horizontino, filho de Belo Horizontina. Quer dizer, e olha que não é fácil. Que, né, a minha mãe nasceu em Belo Horizonte. Eu nasci na rua Antônio Buquerque, 867, telefone 23550. Gente do céu. Entendeu? É ali na rua. Nossa, O olha telefone só. da minha infância era o 40803. meu avô, pois é, o meu avô Zé Oswaldo de Araújo, meu bisavô tinha uma casa, Gustavo Pena, né? Tem até uma rua Gustavo Pena aí, né? Isso. Que é do meu bisavô. Então eu sou Belo Horizontino, assim, convicto. Da gema, Desculpa, da Mas gema. e outra com montanhesa, apaixonado pela minha serra. Montanhesa, Curral. ótimo. Eu sou das montanhas. Eu amo tanto as montanhas que até uma vez que eu perdi um grande amigo meu, eu inventei esse poema dizendo o seguinte, que os grandes mineiros, quando morrem, eles não viram estrelas, eles viram montanhas. E que esse meu amigo, que era o Veveco, tinha Veveco. virado uma serra na paisagem, chama legal, Serra né? da Gentileza, que eu dei o nome para ele, que ele era Que o, homem, legal, o cara. rei da gentileza, então eu batizei. Mas eu nasci ali e eu navegava em enxurrada, jogava bente altos, jogava bandeira e frequentei o Mercado Central. Tem uma coisa mais interessante ainda, que é o seguinte, o Gustavo Pena, meu avô, Gustavo Alberto Pena, era irmão do Otávio Pena, que foi prefeito de Belo Horizonte. E quem projetou o mercado municipal? O Otávio Pena. É mesmo? Foi. Olha E se só. você entrar lá, está lá na placa, projetado, aquele descoberto, foi Isso. projetado por ele. E eu já tive conversas com ele, falei, gente, nós temos uma história nesse mercado. Claro. É um amor. Então nós existe a história por essa cidade. Eu lembro com o Fernando Brant, e tem um caso que o Fernando Brant conta uma história com o Veveco engraçadíssimo, que é sobre o Mercado Central, que o Veveco foi comprar no Mercado Central uma carne para fazer um churrasco em minha homenagem, porque eu tinha feito uma festa para ele, no 50 anos. Então ele queria retribuir, Isso. mas eu não pude ir no dia da festa, e ele então foi no mercado, comprou essa carne, vou fazer um churrasco. Chegou e o Veveco, para cozinhar, demorava bastante. Então ele conversa, na hora que ele foi tirar a carne de dentro do pacote, saiu uma calça roxa, uma calça jeans roxa. Ele tinha trocado o pacote. Ah, meu Deus! Então o Fernando conta o caso. Ele saiu uma que calça ótimo. jeans e ele falou, puxa E vida, agora? mas tinha um restinho de carne lá dentro. Então nós aquele restinho nós fizemos. Mas é aquele negócio Que que o Leandro ótimo. Suassuna fala, se deu errado, dá conversa, dá caso. Não é isso? Dá caso. E o Já que- valeu. se deu certo, não dá caso nenhum. Isso, exatamente. Então deu caso. E deu caldo, né? Então a minha história com Belo Fantástico. Horizonte é uma história de amor a essa cidade, de paixão, de amigos. Gustavo, dois lugares. Dois lugares Rua da desse Bahia, encontro. sem dúvida nenhuma. Por Eu quê? acho que é a rua eixo da cultura belo-horizontina, é a rua das livrarias, é a rua das histórias, é a rua mais narrada no Brasil. Não existe uma rua tão comentada. Porque só quem comentou olha aqui, vamos colocar, Pedro Nava, Casmon de Andrade, Hélio Pellegrino, Otávio Rezende, Nossa. Fernando Sabino, quem mais? Até o Noel Rosa Guimarães comentou. Rosa. Noel Guimarães Rosa comentou. É porque ele teve em Belo Horizonte e Todo ele mundo passava por passou, ali. Paulo Mendes Campos, Paulo Mendes todo mundo Campos. que andou pela Rua da Bahia falou da Rua da Bahia. Isso. Não é? Legal isso, hein? Então eu acho que o eixo Rua da Bahia, para mim, é a rua que me emociona e ela liga lá embaixo do Arrudas até a Praça da Liberdade, ainda continua virando Carangola e por aí vai. Então ela tem você permeia a cidade. É uma artéria, né? Aí o segundo lugar é difícil, porque o segundo lugar, eu acho que eu poderia falar assim,
eu vou dizer, eu poderia falar coisas contemporâneas, como Pampulha, porque eu acho Pampulha do Oscar Niemeyer, que fundou a nossa cidade como uma cidade de vanguarda. Nós éramos uma cidade atrasada. Isso, exatamente. Você sabe que quando nós fomos projetados, pegou o último grito da École des Beaux-Arts e fez esses prédios da Praça da Liberdade. Né? Os prédios são neoclássicos, asas de borboleta, simétricos. Quer dizer, nós viramos vanguarda quando Juscelino resolveu fazer Pampulha. E ele próprio, Juscelino, olha para você ver que eu era menino e o Juscelino me contou essa história. Eu tive esse privilégio de ter a história narrada pelo próprio Juscelino. Uhum. Meu pai trabalhou com ele em Brasília, então tem uma história. Né? É muito misturado isso tudo, com emoção. Por isso que como é que eu posso tirar essa emoção Não tem jeito. da minha cidade? Eu sou tristíssimo com ela, porque é a cidade que não respeita o urbanismo, a arquitetura, e não respeita. Parece que os prefeitos aqui, muitas vezes um prefeito aqui, tem um prefeito aqui, tem orgulho de ser ignorante, ele tem orgulho. Ele fala, essa arquitetura isso é para nada. Entendeu? Já tinha um prefeito, eu não vou falar o nome não, porque todo mundo está vendo a cara. Ele falava assim, entendeu? Que desrespeita orgulhosamente os arquitetos. Não tem constrangimento nenhum, que estão trabalhando pela cidade ficar gentil, ficar humana, ficar bela. E dá tempo ainda, não dá? Claro que dá. Sempre dá tempo. Olha aqui, nós vamos destruir aquele edifício que foi construído entre o Sul América e o Sulacap. Isso. No dia que aquilo cair, é o símbolo mágico de que nós podemos desconstruir as coisas. Parar o processo. Nós podemos desedificar. Boa. Coisa feia tem que ser destruída. Tá certo? Não pode manter uma coisa bruta que transforma a sociedade em lugar qualquer. Perfeito. A gente tem que ter o maior exemplo de cidadania é a autoestima. Se você não gosta da sua cidade, você não é cidadão. Você é um cidadão menor, porque você não ama a sua cidade. Bom, vamos lá. Quando sai dessa cidade de Minas Gerais, o que você sente saudade? É dos amigos mesmo. Eu gosto de mesa. A mesa da esquina, eu acho que ela é fundamental na nossa vida. E sabe o que eu saquei, Elias? Um negócio engraçado. A esquina, ela acontece de 100 em 100 metros. Aqui. Então ela te obriga a considerar outra direção. A cada 100 metros você tem que considerar que existem outros fluxos. Que é transversal ao seu. Não é? Possibilidade. Isso é democracia. Se eu tivesse uma avenida largada, sem nenhum cruzamento, eu seria o dono da pista. O dono do mundo, uma autoridade total. A ideia não é essa, né? Não. Você toma cuidado que você vai cruzar com alguém. Isso. Por isso que o bar é ali. Você tem 3 possibilidades. O segundo cruzamento, o bar você tem que abrir o leque. Pega um que vem assim e um que vem assado. E aí vocês conversam e trocam ideia. Isso. E por isso que a pluralidade é fundamental na vida do cidadão. O cidadão precisa de conhecer outros caras. São 4 que pode voltar para trás. Sim. Opa, você está vendo isso, eu voltar. E aqueles cruzamentos que juntam mais. Praça 7, por exemplo, é um negócio impressionante. Impressionante, né? Não tem nem esquina, né? É para todo lado. Que ótimo, muito legal. Bom, agora é contigo. Será que o Ricardo é de Belo Horizonte, ou ele é do interior, ou ele é de fora? Pelo jeito dele, o que você acha? Eu acho que ele é de Belo Horizonte. Então vamos lá. Sabe por que eu acho? Porque ele tem um jeitinho de Belo Horizontino, assim, de gostar de um jiló com figo da cebolada. É isso, uma calça roxa. E aquela branquinha legítima. Isso, exato. Isso. E sentir orgulho. Tomar uma providência. De te levar no mercado. Porque eu não falei no mercado central, porque ele deixa ele falar, né? Eu ia proibir ele de falar, mas vai ter que falar, não vai ter jeito. Ricardo, conta tudo pra gente, e aí? Uai, como todo bom mineiro, né? Eu sou Belo Horizontino. Meus pais, eles vieram do Cerro. Meu pai, a família dele, meu avô trabalhava no Correio, lá no Cerro. Sim. O meu bisavô era dono de uma farmácia que levou o nome dele e a farmácia extinguiu agora. Era a farmácia Fernando Vasconcelos, farmácia dos Vasconcelos lá. Lá no Cerro também? Lá no Cerro. Gente, que tradição, hein? Minha mãe veio também de uma família tradicional na cidade e eles vieram para Belo Horizonte para mudar de vida. O Cerro é uma cidade muito pequena e eles
vieram em busca de novos horizontes. Interessante, eles se Vieram casaram para- lá. Eles se casaram casaram lá. lá. Porque às vezes as pessoas vêm para Belo Horizonte e se casam Posso aqui. dar um pitaquinho Claro, aqui? claro. Gustavo. Sabe a Matriz do Cerro? Sim. Eu era estagiário de patrimônio histórico, aquela torre da cineira estava caindo, nós fomos lá e colocamos ela em pé no filme e seguramos a base, ela ia cair. Tá vendo? Estagiário rala. Eu estava trabalhando no Patrimônio Histórico Nacional. Olha Isso só. eu tinha 19 anos. Que responsabilidade, hein? O estagiário é... Eu lembro do trabalho. Cerro. E o trabalho foi tão bem feito que ela está lá firme. E ninguém notou, Graças né? Falou, opa, Você tá sabe como é que foi feito? Ela apodreceu a base onde estava, teve que fazer atravessar o ferro, encamisar com concreto, fazer a fundação toda, Isso. e aí tira os macacos hidráulicos levantando, teodolito para mostrar que ela está no prumo, Isso. Nossa. está lá. A base dessa torre, Século XVIII. ela era de pedra, simplesmente uma pedra inteira. E ela, por algum motivo, Apodreceu. né? E foi feito um trabalho. Nem sabia que você participou disso, mas eu sei Mas da era Eu só era o estagiário, estagiário. era só o estagiário. Só estagiário. Era só Mas eu fiquei Carregou. debaixo do negócio. assim, Ficou debaixo. Você foi o cara que foi lá. né? Segura aí, Gustavo. Ricardo, 2 lugares de BH. Olha, se eu falar do meu mercado, vai ser até meio redundante. Ninguém vai falar do meu. Mas todo mundo ficou sem graça. Eu vou lá, vou falar que Pode o ir lá. mercado central é algo assim que me move, ele está na minha alma, ele está intrínseco. Eu brinco muito porque eu nasci no mercado, fui ao hospital cortar umbigo. Tá? Eu tenho aquilo ali, eu corri pelos aqueles corredores, eu brinquei. Seu pai era comerciante ali? Meu pai já era comerciante no mercado. E o mercado, ele foi para lá nos anos 60, pegou essa transformação de um mercado público para um mercado privado. E eu nasci em 1969 e brinquei por aqueles corredores, brinquei com as pessoas que ali trabalhavam, com outras crianças que estão lá até hoje, Isso. né, que hoje são... É a sua geração ali, né? Que brincava nos corredores. Brincava pelos corredores, então fazia raiva nos outros também, brincava e o pessoal ficava com raiva da gente, porque era um local de trabalho, né? Mas compreendia que é a coisa de um comerciante passa o olho, né? Para ver como é que o filho do outro tá. Não, né? sempre, Isso. sempre. Toma conta aí, dá uma olhada. E eu tenho um carinho, um respeito por aquele lugar, tá? Então, assim, quando o Gustavo estava falando assim, nós somos uma caixa de concreto no meio da cidade, né? Nós não tem muita coisa de arquitetura, foi feito ali. E não tendo nada, nós temos algo que muito nos marca arquiteturamente, que são os nossos arcos do telhado. Isso. Aonde você vê, riscou, você fala assim, isso aqui parece é o com algo mercado. que eu já vi, que é o nosso mercado. E a nossa história lá dentro. Um outro local... Antes do outro local, um lugar dentro do mercado que é seu, assim, que você se identifica, um lugarzinho ali pra gente. Nossa, dentro do mercado vou te falar assim... Que é um porto seguro seu. De repente, quando o bicho está pegando, você fala, não vou ali, que aqui eu vou achar uma solução para o problema. Olha, eu tenho muitos amigos dentro do mercado aos quais eu divido várias situações, seja da administração do mercado ou às vezes até da nossa dificuldade do dia a dia. Claro. Mesmo. Então, esses amigos... Fica difícil de falar porque são muitos. Se eu falar um e deixar um para trás, eu estou numa situação ruim com eles. Sabe? Eles me Mineiro pegam. não pode, Você não Fala lembra todos, fala todos. Vai falando. vai falando. Dá tempo? Mas Dá tempo, é ótimo. de um local lá dentro, eu vou te falar assim, qualquer café daquele me representa. Tá. Então vou te fazer uma pergunta diferente. Qual que era o lugar que você gostava mais de brincar quando era criança no Mercado Central? No corredor dos bichos. Nos corredores dos bichos. Ah, O claro. corredor dos bichos, eu sempre gostei de bichos, dos animais, e gosto, tenho. Então, assim, ele me cativava. Que legal. De uma forma muito, Boa lembrança. muito carinhosa. Muito sabe? bom. Então vamos sair do mercado. Que outro lugar? Eu tenho um local, tem vários, tem a minha casa, que eu moro no Caiçara, mas tem um local que eu tenho um carinho na cidade, vejo as diversas transformações que por lá passaram, para melhor e para pior.
porque às vezes as pessoas cheias de boa intenção acabam fazendo errado. Mas a Lagoa da Pampulha. Eu pedalo na lagoa diariamente. 5 dias por semana eu pedalo na lagoa. Então, hoje eu fui pedalar, choveu essa noite, eu vi a lagoa diferente. Algumas coisas mudaram para melhor e outras pior, porque a lagoa recebe alguns córregos que infelizmente não recebem o tratamento e o respeito que ele deveria receber. Então, eu gosto da lagoa, eu gosto do nascer do sol na lagoa, eu gosto do entardecer lá também, ele é diferente. E meus meninos, eu tenho gêmeos de 8 anos, e às vezes eles vão comigo e eles chegam e falam assim, mas um dia um falou assim, pai, o sol está para o lado errado. É porque eu falei assim, é porque de manhã ele está para o lado. Né? A percepção dele, legal, assim, eu falei assim, de manhã ele está de um lado. E olha para você ver, olha como é que de manhã ele vem com toda a força trazendo o dia, e agora ele vai te dando tranquilidade no pôr do sol ali na lagoa. Legal demais. Então eu gosto muito da lagoa. Até o céu da Pampulha ele é diferente, né? Ele é diferente, sabe? Eu acho que é o lugar que acaba fazendo que o céu seja diferente. Mas é um lugar que merece muito respeito. E a gente, quando você lamenta isso, né, a Pampulha está nesse estado, ela sendo tão generosa conosco, né, com a nossa vida, com a nossa história, e a gente continua julgando esgoto nela, né, continua deixando predar, né? Isso é uma coisa que é um bem, ela só faz bem para Belo Horizonte. Por que não existe um... Não é? Nos levou a ter um patrimônio mundial aqui, né? Eu tive o privilégio de ter visitado um trabalho que nós fizemos para a Pampulha, que é a Orla da Pampulha, aqueles mirantes, são projetos nossos. O Parque Ecológico da Pampulha também é projeto meu. Eu fiz o trabalho lá, aquele memorial da imigração japonesa. Então a Pampulha, a gente tem levado para a Pampulha o que a gente tem de melhor. E esperamos que a cidade, que as pessoas reconheçam que a gente tem que manter aquilo. Isso eu acho que é até vergonha na cara, né? Outro dia eu recebi aqui um senhor que é um ecologista e trabalha com observação de pássaros em Belo Horizonte. Ele tem grupos e vai mostrando. E ele disse que na Lagoa da Pampulha tem alguns pássaros que vêm por processos migratórios e ficam ali determinados meses assim. E dá para você observar. Você conhece pássaros. o Tavim Moura, né? Conheço, claro. O Tavim Moura tem um livro sobre a avifauna da Pampulha. E é das coisas mais maravilhosas do mundo, fala exatamente sobre isso. Então, eu além vocês de tudo, lerem o livro do é um Tavim lugar onde a natureza precisa dela, né? Os pássaros passam por ali. Ô Ricardo, nós vamos terminar o bloco com a sua saudade quando você sai de Belo Horizonte, de Minas. Qual que é? Olha, eu sinto falta dessa relação que o mineiro tem, dessa mineiridade, que é para mim que estou lá no mercado, Nossa, eu demais, né? vejo isso, a gente sente a mineiridade e a gente recebe as pessoas com, vamos ali tomar um café? Vamos, onde é essa informação? Você vai lá e fala assim, é logo ali, você virando, é a terceira loja. Você precisa de algo mais? O que mais que eu posso te ajudar? Desde disso ao ver a minha mãe e tomar a bênção, sabe? Eu sinto muita falta da mineiridade, das pessoas que eu encontro na lagoa todos os dias, não as conheço, e dou bom dia, elas me respondem. Às vezes tem um senhor que fala assim, você está sumido, hein? Eu falei, não, nós só desencontramos o horário, porque eu estava aqui. Isso é ótimo. Mas assim, eu não conheço, eu não sei o nome dele. Entendeu? E eu achei ele de uma simpatia gigante. Que legal, e a gente passa, ele passa correndo para um lado, eu passo de bicicleta para o outro. E essa mineiridade, ela me faz falta em todas as minhas... Me fez falta e me faz falta em todas as minhas viagens. Por onde eu ando, eu acabo levando a nossa mineiridade e sinto falta dos que aqui estão e da forma que o mineiro trata as pessoas e recebe, isso eu sinto falta. Muito bom.
Valeu demais, viu? Foi ótimo o nosso cafezinho. E ele vai continuar. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. E a gente, no próximo bloco, a gente vai falar sobre os projetos de cada um deles que estão aqui, né, presentes aqui no nosso programa, tá bom? Maestro, nossos comerciais, por favor.